Vamos lá, galera, não desanima não que tá quase acabando, hein? Dá licença por acidente em serviço. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço? Remuneração integral, né? Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor e que relacione imediata ou imediatamente com atribuições do cargo exercido, certo? Pode ser um dano físico ou mental, inclusive, né? O cara pode enlouquecer trabalhando ali, né? Parágrafo único, equipara-se ao acidente de serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. E 2, sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, certo? O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos. Então, ele pode ser tratado em instituição particular, né, e os recursos públicos vão suprir, então, a necessidade dele. O tratamento de que trata esse artigo, recomendado por junta médica oficial, constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. A prova do acidente será feita no prazo de 5 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem, certo? Agora, da pensão por morte. Vamos lá. A pensão por morte será devida mensalmente ao conjunto de dependentes do servidor falecido, aposentado ou não, a contar do óbito, observada a precedência estabelecida no artigo 220, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O valor mensal integra da pensão, aqui tem direito o conjunto de beneficiários, será igual a 80% do total da remuneração computável para o provento de aposentadoria do servidor, ou, se aposentado, do valor do próprio provento, certo? Então, se ele estiver em atividade e morrer, a família vai ganhar 80% do que ele ganhava em atividade. Se caso ele estiver aposentado e morrer, a família vai ganhar o provento de aposentadoria dele, o próprio provento, certo? O valor mensal integral da pensão por morte, em nenhuma hipótese, será inferior ao valor do menor vencimento do quadro de servidores do município. Vamos supor que ele era do menor vencimento do quadro do município e ele falece. Aí a família não vai ganhar 80%, vai ganhar integral. Por quê? Porque não pode ser inferior ao menor vencimento do município. Então vamos supor que o menor vencimento do município seja 648 e esse camarada ganhava R$800 por mês. Aí R$800, tirando ali 80%, vai dar, deixa eu ver, 640, né? 640, só que daí a família não vai receber 640, vai receber 648, que é o menor vencimento do município, certo? São beneficiários de pensão ou morte na condição de dependentes do servidor. Quem é beneficiário? O cônjuge ou companheiro e os filhos, de qualquer condição, menores de 18 anos ou inválidos. Os pais, desde que comprovem a independência econômica do servidor. O filho que sustentava os pais, né? Os irmãos, menores de 18 anos e órfãos de pai e sem padrasto. E os inválidos, enquanto durar a invalidez, que comprovem a independência econômica do servidor. 4. Fala que as pessoas designadas que viviam na dependência econômica do servidor, menores de 18 anos ou maiores de 60 anos ou inválidas. Equiparam-se a filho, nas condições do item 1 desse artigo, o enteado, o menor sob guarda judicial do servidor, e o tutelado que não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação, conforme a declaração escrita do segurado. Considera-se companheiros as pessoas que tenham mantido vida em comum nos últimos 5 anos, casado bem, amigado bem, errei tudo ditado. Amigado por fé, casado é, né? Não tem aquele negócio, aquele ditado? Amigado com fé, casado é. É isso aí. Então, vida em comum, 5 anos, né? Ou por menor tempo se tiver filhos. Se tiver filhos, a qualquer tempo, né? Ou então, 5 anos de vida em comum. A designação de pessoa ou pessoas na forma do item 4 somente será válida quando feita pelo menos 6 meses antes do óbito. Então, tem que ser designada pessoas na forma do item 4 ali, né? Somente se for feito, então, 6 meses antes, pelo menos 6 meses antes do óbito. A importância total da pensão será rateada. 1.
50% para o cônjuge ou companheiro remanescente e o restante em partes iguais entre os filhos ou menores ou inválidos, ou integralmente entre esses quando existir cônjuge ou companheiro remanescente. Ou seja, se tiver o cônjuge, vai ser assim, ó. Aqui está a remuneração, né? Essa parte aqui vai para o cônjuge, essa parte aqui divide entre os filhos, né? Vai dividir, vai cortar as fatias. Essa metade fica para o cônjuge, metade fica para os filhos. Se não tiver cônjuge, vai ser uma torta só para todo mundo e vai todo mundo dividir igualmente, certo? Em partes iguais entre os demais dependentes, segundo a ordem de precedência. O rateio da pensão por morte não será protelado pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data de habilitação. Ou seja, se surgir depois mais dependentes na história, aí só vai contar, né, para esses efeitos aqui só depois de ser habilitado realmente como dependente. Vai ser comprovado paternidade, por exemplo, né? Então, isso aí vai ser só depois, né? O cônjuge divorciado ou separado judicialmente que recebia a pensão de alimentos tem direito ao valor da referida pensão judicialmente arbitrada, destinando-se o restante em partes iguais aos demais dependentes habilitados. Artigo 222. Por morte presumida do servidor, declarada pela autoridade judicial competente, uma morte presumida é quando o cara desaparece, por exemplo, né? O cara caiu no mar lá e desapareceu. Ninguém sabe se está morto ou se está numa ilha deserta, né? Então, declarado, né, essa morte presumida pela autoridade judicial competente, decorridos 6 meses da ausência, será concedida a pensão provisória na forma da sucessão. Mediante prova de desaparecimento do segurado, em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória, independentemente do prazo desse artigo. Verificado o reaparecimento do servidor, daí o cara estava lá numa ilha deserta, lá, né? E acharam ele, estava lá magro, desnutrido, mas tá vivo o cara, né? Tava comendo coco e banana o tempo todo lá, anos ficou desaparecido. Reaparecimento do servidor, então, o pagamento da pensão cessa imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos. Claro, todo mundo achava que ele estava morto e estavam pagando ali pensão de R$ 1.000 por mês para a família dele. Aí ele reaparece, como é que a família vai ressarcir? R$ 1.000 por mês, ficou 2 anos desaparecido, são R$ 24.000. Aí vai, corrige, correção monetária, juros, multa. Não, né? Recebeu. Aí o cara reapareceu, beleza, né? Não precisa repor nada. Acarreta perda na qualidade de beneficiário, o quê? Seu falecimento, o casamento para qualquer pensionista, no caso do casamento, né? A anulação do casamento, a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, a maioridade para o filho, o irmão ou dependente ou menor designado de ambos os sexos, exceto o inválido ao completar 18 anos de idade. Então, o que é isso aqui? Se está sendo pago um benefício para uma mulher que era viúva e ela falece, cessa esse benefício dela. Se caso ela casa de novo, cessa o benefício dela. Se for anulado o casamento que ela tinha com o servidor, cessa o benefício dela. Se caso a pessoa estava inválida e aí ela foi lá na Igreja Universal e foi curada da invalidez dela, cessa o benefício dela, né? A maioridade para o filho ou irmão, no caso o filho recebe até os 18 anos, né? Salvo se for o inválido, né? Então, a maioridade, né? Ou dependente menor designado, no caso do irmão, né? A maioridade do filho, do irmão ou dependente menor designado, né? De ambos os sexos, quando atingiu a maioridade, cessa o benefício. Nos casos previstos nesse artigo, haverá reversão da cota de pensão aos demais dependentes pensionistas da mesma classe. Certo? Então, por exemplo, se estava dividida a pensão, entre a mãe e os filhos, metade para a mãe, metade dividida entre os filhos, e a mãe vai e falece, aí o benefício passa a ser só dividido entre os filhos, vai aumentar o benefício de todo mundo porque a mãe faleceu. É claro que nunca é bom a mãe falecer, né? Isso é uma coisa triste, né? Mas nesse ponto acaba que
aumenta o valor da pensão. Acaba tendo um lado bom, digamos, na história, né? Não a morte da mãe é terrível, né? Mas o dinheiro aumenta. Artigo 224 não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso que resultou à morte do servidor. Então, por exemplo, essa tá ali previsto que a cônjuge vai receber, né, a pensão, né? Só que eles descobrem que foi ela que matou ele. Então ela não vai fazer jus. Matou e vai ganhar pensão ainda. Não, né? Então, se ela foi condenada, né, pela prática do crime doloso que resultou à morte do servidor, ela não vai ganhar pensão, óbvio, né? A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. As pensões serão atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores. Isso aqui é o básico, tá? Vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima a gente vai ver do auxílio funeral, então. Valeu, abraço, pessoal. Até mais.